resumo de por onde começar. Quando falamos em diagramação de prancha de arquitetura, muitas vezes pensamos em folhas brancas e, quem sabe, horas e horas até preenchê-las. Se você já passou por esse processo e teve alguma dificuldade na hora de criar suas pranchas, hoje eu vou te mostrar os primeiros passos que são essenciais e que irão virar a chave e fazer com que o seu processo ele seja muito mais fluido e eficiente. Então, para início de conversa, você precisa entender qual é o seu porquê. Então, comece se perguntando o porquê e então continue sabendo exatamente quais peças gráficas você vai precisar produzir. Primeiramente, você precisa então racionalizar. E racionalizar nesse momento significa que você precisa ser estratégico se você quiser alcançar ótimos resultados, ter excelência, causar impacto e gastar muito menos tempo. Porque a gente precisa entender que de nada vai adiantar produzir 57 imagens refinadas e renderizadas, 12 cortes, perspectivados e humanizados, 15 esquemas, 7 fachadas, enfim, muitos detalhamentos, se você não puder colocar essas peças gráficas nas suas pranchas finais. Logo, a gente precisa aqui entender que diagramação é, antes de tudo, a otimização do seu tempo e do seu espaço, e que você, então, não perca isso de vista. Pode ser, então, que nesse ponto você esteja se perguntando, tá, mas e aí? Como que eu faço para começar corretamente e chegar nesses benditos resultados? E aí a gente vai responder isso por aqui usando um exemplo prático e partindo da seguinte premissa. Quando a gente fala em definir exatamente o que a gente precisa apresentar, a gente precisa também definir e ter em mente qual que é o nosso storytelling do nosso projeto. Então, é interessante que você liste tudo que você se lembrar. E aí, vamos lá. Suponha, então, que o seu projeto ele seja, assim como o meu, referente a um centro comunitário para uma cidade polo em Minas Gerais. E que o resultado final desse projeto, ele será uma prancha síntese que vai ser apresentado em um concurso de faculdade, um concurso interno. Então, somente com esses dados, você já conseguiria responder as perguntas essenciais que vão poupar o seu tempo e que vão possibilitar com que você trabalhe de forma muito mais assertiva. E aí, para isso, você pode se ater inicialmente ao que é delimitado, por exemplo, no edital desse concurso ou no edital do seu projeto de faculdade, ou enfim, nas normas que vão discorrer sobre quais são as peças gráficas necessárias para um projeto completo, por exemplo. E aí você, a partir disso, consegue expandir para a necessidade que você tem de demonstrar as suas ações e as suas intenções pessoais nesse projeto. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um centro comunitário que ele tem um contexto de ser de um concurso, ele tem uma localização que é Minas e, mais importante, o meu modo de apresentação é uma prancha síntese. Partindo desse processo, a gente vai então entender quais são as perguntas iniciais que você precisa fazer quando for começar. Então vamos lá. Primeiramente, qual que é o edital que você precisa seguir? O que está estabelecido que você vai precisar entregar já te diz muito sobre o que você precisa essencialmente produzir. Isso também vai delimitar qual que é o seu limite de pranchas. Por exemplo, você tem que fazer um conjunto de 5 pranchas, você tem que apresentar uma prancha síntese, ou sua apresentação é uma apresentação de slides, enfim, entender essa limitação. E aí essa limitação vai fazer você entender o próximo passo, que é quais são as escalas exigidas e possíveis dentro dessa limitação que você tem. E o que isso vai indicar a respeito do meu processo de produção? Vai indicar que eu vou ter que trabalhar com uma planta tipo, ao invés de trabalhar com todas as plantas do projeto? Que eu vou ter que entender qual que vai ser ali a hierarquia, tema dos próximos vídeos, dessas peças gráficas? Ou seja, quanto espaço, de fato, eu vou ter para produzir? E aí você também, é claro. E aí você vai partir dessas perguntas básicas, vai entender quantas peças você vai conseguir, de fato, criar, dadas as condicionantes que você tem. E acredite que vai ser a partir das perguntas certas e das respostas completas e coerentes dentro do que foi pedido que você será capaz de otimizar esse seu processo. Entenda o que e defina o como. Entenda o que e defina o como.
E só então, tendo definidas as peças gráficas e as peças textuais, que são os elementos que compõem o projeto, você deve iniciar o seu trabalho operacional. Não comece a fazer tudo sem estruturar o seu caminho. Não corra para depois ter retrabalho. Gaste tempo nesse início, entenda o que você precisa, entenda o porquê, e aí a gente vai partir para os próximos vídeos. E aí, como definir tudo isso é o que a gente vai ver no próximo. E aí, vamos juntos?